Gurizada, o negócio é o seguinte: o atual presidente Alessandro Barcelos venceu o candidato de oposição Roberto Melo no primeiro turno da eleição presidencial do Inter, disputado no âmbito do Conselho Deliberativo. Agora os dois candidatos disputam de forma definitiva quem será o próximo presidente do clube no dia 9 de dezembro, quando votam os associados. Esta eleição ficou marcada pelo anúncio da oposição de uma vice-presidência de investimentos que ficará a cargo do empresário Delcir Sonda. E neste vídeo eu quero abordar com vocês também o ponto divergente entre os dois candidatos, que é justamente na montagem do departamento de futebol. E eu falo especificamente do cargo de diretor executivo. Barcelos e Melo têm posições absolutamente antagônicas e diferentes. A gente conversa sobre este bastidor da eleição do Inter neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá o caminho para a antecipação do teu FGTS. Isso mesmo. Pode colocar a mão em 10 anos do teu fundo de garantia. O dinheiro é teu, tá lá parado e o governo autoriza. E quem tem um caminho para isso é a Mais Ágil. Olha só, Menegas aqui colocou um link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, tu clica ali e já sai falando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp. É sim, simples, é fácil, é rápido para que tu consigas antecipar com a Mais Ágil 10 anos do teu FGTS. Grana tua, tá parada, para tuas férias, para trocar de carro, para quitar um débito, para fazer uma reforma, para investir no teu negócio, chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. O link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome da Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir te conto o primeiro turno da eleição presidencial do Inter e o que rolou de informações. Eu estava lá ontem à noite, fiz uma live, está aqui no meu canal, acompanhando este momento importante da política do Internacional. Afinal, uma eleição que começou ontem à noite, no primeiro turno, dentro do Conselho Deliberativo. 301 conselheiros participaram, o presidente Alessandro Barcelos fez 150 votos, o candidato de oposição Roberto Melo fez 130 votos, tivemos ainda 8 votos em brancos e 13 nulos. Uma diferença que não é desprezível, de 15% dos votos dentro do Conselho favoráveis ao atual presidente, o candidato da situação, Alessandro Barcelos. Agora, os dois candidatos vão para o pátio, onde votam os associados. A eleição de ontem, ela foi protocolar, mas tem uma diferença aí interessante de 15% dentro do âmbito do Conselho para o atual presidente. Dia 9 de dezembro, votarão os associados. Daqui um mês, os associados do clube decidem quem será o novo presidente. Esta eleição em primeiro turno teve como novidade um anúncio que poderia ser esperado, não exatamente desta forma, de uma vice-presidência de investimentos do candidato de oposição Roberto Melo. Anunciou ontem à noite. E ela ficará sob o cargo, a responsabilidade do empresário Delcir Sonda. Que Delcir Sonda é um forte cabo eleitoral da candidatura de Melo, a gente já sabia, que os dois estão alinhados politicamente, no projeto para o clube também, mas não que ele teria um cargo com esta nomenclatura, vice-presidência de investimentos. Sonda também se manifestou, falou que quer investir no CT de Guaíba. Há até uma informação não oficial de que ele seria o name right, seria o CT de Guaíba Delcir Sonda, e que investiria com aportes generosos financeiros no time do Internacional. Eu lembro, Delcir Sonda participou de contratações importantes do clube, à época com o Fernando Carvalho, entre as quais o argentino Andrés D'Alessandro. Portanto, Delcir Sonda será o VP de investimentos caso Roberto Melo vença a eleição. E aí tem um ponto das duas entrevistas coletivas que eu acompanhei no meu canal, e aqui no meu canal do YouTube tem a íntegra lá da manifestação do candidato Barcelos e do candidato Roberto Melo, que eu achei o mais importante. São as posições antagônicas sobre a montagem do departamento de futebol, especificamente sobre o cargo de diretor executivo. Observem o que disse o atual presidente Alessandro Barcelos. Eu acho que a gente conseguiu nesses 3 anos, não só o Internacional, como vários clubes do Brasil, a mostrar a diferença que tem entre os superpoderes que eram dados a uma ou duas pessoas e a condição que tem de um trabalho coletivo. No futebol não é diferente.
Eu cada vez mais estou convencido que a figura de um executivo superpoderoso, ela tem seus dias contados no futebol. Você precisa ter uma equipe de mercado, de performance, de ciência de dados, de scout, né, que estejam organizadas com a relação do vestiário também. E eu acho que hoje a gente tem uma equipe que responde bem a isso. Responde bem a isso. Essa equipe comandada lá hoje pelo Magrão, com a presença de outros profissionais de várias áreas, nos dá um retorno importante. Agora é óbvio que observando lacunas de valências, de capacidades que tenham que ser reconduzidas ou colocadas no departamento, a gente vai fazer. Mas isso não significa dizer que tem que ser um grande e único super executivo, porque isso também é uma discussão que eu acho que tem que ser feita e vários modelos já nos mostram que essa discussão ela tem outras formas de trabalhar que também não servem. O presidente Alessandro Barcelos criticou a figura do executivo com superpoderes, que ele considera está com os dias contados no futebol. Acredita mais num projeto de profissionalização com vários cargos, com vários profissionais e não que tudo seja credenciado, fique com a responsabilidade de um único dirigente, no caso do executivo. O candidato de oposição, Roberto Melo, na minha leitura, tem uma posição divergente. O Inter Observe. não pode ficar muito tempo, por exemplo, sem ter um executivo no seu futebol, sem um coordenador técnico no seu futebol. O Inter tem que priorizar os profissionais. É isso que a nossa gestão vai fazer. Priorizar os profissionais, aqueles profissionais competentes, qualificados, que tenham experiência, que já tenham vencido, que sabem o caminho das vitórias e, principalmente, aqueles profissionais que conheçam a história do nosso clube. Posso garantir para o torcedor, para o associado, que a gente já vem conversando, já vem encaminhando várias situações com grandes profissionais, alguns muito identificados com o clube, outros não, mas grandes profissionais. O Inter não pode brincar, o Inter não pode mais fazer experiência, principalmente no seu departamento. Portanto, Roberto Melo criticou a ausência de um diretor executivo no Internacional atualmente, desde abril, maio, que o Inter não tem a figura, desde a queda de William Thomas. Destacou muito a questão de contratar profissionais vencedores, identificados com o clube ou não, mas deu ênfase a esta identificação com o Internacional e disse que o Inter não pode fazer experiências no seu departamento de futebol. Nós temos de bastidor, eu já informei aqui no meu canal, a informação de que ele já começou a tratar negociação com o executivo do Atlético Paranaense. Aliás, lá ele, inclusive, ele é o CEO do clube. Eu estou falando de o badalado Alexandre Matos. E junto com ele desembarcariam esses em negociações ainda mais avançadas, Abel Braga e D'Alessandro, todos dentro da cúpula do departamento de futebol, nomes reconhecidos. Por isso há uma posição divergente. O presidente Barcelos, nas conversas e informações que eu obtive, não parece muito preocupado em fazer grandes anúncios. Aliás, o diretor executivo dele só deverá ser anunciado depois do pleito, depois da eleição. O mesmo vale para Roberto Melo. Até porque ele disse, numa pergunta que eu lhe fiz ontem na coletiva, que os profissionais que o Inter está tratando estão empregados. E esses são os casos, justamente, de Alexandre Matos, D'Alessandro no Cruzeiro e Abel Braga no Vasta Gama, e o Matos está no Atlético Paranaense. Posições divergentes. Melo acredita num profissional para comandar o futebol e também em profissionais ao seu lado renomados. O presidente Barcelos acredita mais num projeto. O associado é que vai decidir o que mais serve para o Internacional no dia 9 de dezembro. Sobre Eduardo Cudê, também esteve em pauta, mas não com tanta ênfase. O presidente Barcelos disse que as conversas serão depois de encerrada a participação do Inter no Campeonato Brasileiro. Cudê é o seu treinador, mas que tanto ele quanto o próprio técnico Eduardo Cudê não querem conversar agora para não desviar o foco. E Melo disse que já se manifestou publicamente sobre a permanência de Cudê, sendo favorável, mas que quem tem a caneta para antecipar a renovação é o atual presidente. O assunto Cudê não ganhou muito destaque neste primeiro turno. Este é o cenário. Barcelos ganhou 150 a 130. A eleição se decide no pátio, dia 9 de dezembro. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho. Olha aqui meu Instagram, a Meneghetti Jornalista. Não esqueçam que a Mais Ágil é a empresa que tem o caminho para que todos vocês consigam antecipar um bom pedaço, 10 anos do FGTS. Chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Tem link aqui embaixo no primeiro comentário. É simples, fácil, rápido, tudo nas normas do governo. 10 anos do Fundo de Garantia no teu bolso. A Mais Ágil tem o caminho. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.